PCB era visto como um partido que sobreviveu todos esses anos na clandestinidade, etc., etc., e era um partido que oferecia, no mínimo, o risco de atentar contra a segurança nacional, segundo o linguajar da repressão, porque era um partido que preconizava um trabalho de massa, etc., etc., e chegar à conclusão, quer dizer, quando eu digo chegou à conclusão e que era política de Estado, isso veio da Presidência da República. A Presidência da República tinha conhecimento disso. O presidente tinha, e toda a cadeia de comando de governo tinha conhecimento disso, dessas prisões e da eliminação desses ativistas. Você perguntou que, no caso do seu pai, eu afirmei para a revista Veja, numa matéria para a revista Veja, e em outras ocasiões eu já tive a oportunidade de reafirmar que ele foi preso, foi interrogado. Foi preso onde? Ele foi preso numa dessas incursões do DOI no Rio de Janeiro. Foi levado para São Paulo. Orlando Bonfim e o José Montenegro de Lima foram levados para esse cárcere situado na margem direita da rodovia Castelo Branco. Lá foram interrogados com tortura e foram mortos com injeção para matar cavalo. Seu pai, José Montenegro de Lima, foram os últimos cadáveres da ditadura em São Paulo. Quem aplicou a injeção foi o comandante do DOI, na época, Aldir Santos Maciel. E ele foi julgado no Rio. Não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. A última vez que eu tive com o Bonfim, no dia 31, a primeira informação que nós recebemos sobre o golpe, quem deu foi a tua mãe. A dona Sinésia ligou por volta de meio-dia para a redação de Novos Rumos. Gazaneu avisa o Orlando que Minas se rebelou. A direção do partido estava reunida, ele estava na reunião da direção do partido, eu liguei. Quando surgiu a notícia que o general Mourão Filho estava com as tropas a caminho do Rio de Janeiro, foi um momento assim de uma certa indignação, e foi quando meu pai pediu para a gente levar ele para a redação do jornal Novos Rumos, que era onde também se reunia a cúpula do Partidão. E a Bia quis ir comigo, fez questão de ir. Nós fomos até o centro da cidade, o jornal ficava na rua Santa Luzia, bem no centro, ali perto, na Cinelândia. E ele ficou lá. Eu perguntei se ele queria voltar para buscar ele. Ele falou, não precisa não, não sei que hora vai terminar a reunião. Só que essa hora não teve nunca mais, né? Dali ele já partiu para a clandestinidade. Eles viram que a situação era extremamente grave. E
Como é que o senhor hoje se recorda de como eram aqueles tempos onde foi gerada uma ditadura que teve sérias consequências para a sociedade? Olha, teve na realidade dois tempos nesse período, né? Um período iniciado por Castelo Branco, que era um período legítimo quase, né? Ele tentava, havia, né, segundo a história, uma ameaça do comunismo sobre o Brasil, tipo foi em Cuba, mas o que era para ser um movimento quase legítimo, né, passou a ser um movimento marginalizado, porque quem passou a mandar realmente no país foram os coronéis, porque eles tinham a tropa na mão, e alguns generais. E aquilo que era para ser temporário, ter eleição, não teve, e gostaram do poder, né? E no gostar do poder não queriam deixar de jeito nenhum. A paz é a mais profunda tendência da pátria brasileira. As armas são uma garantia de paz. À tarde ele veio para o jornal, nós fechamos uma edição do jornal. Nós ficamos até a noite na gráfica fazendo o jornal. O jornal circulou no dia 1º de abril. No dia 1º de abril nós tivemos a tarde com o Bonfim. Discutimos qual devia ser a linha do jornal, tal, fomos para a gráfica. E aquele jornal não circulou mais. No dia seguinte, nós estávamos na clandestinidade. Nesse período, nós não tivemos contato nenhum com o Bonfim e só fomos encontrá-lo na primeira reunião que nós realizamos depois do golpe. E tomamos também as primeiras decisões para rearticular a área de agitação e propaganda do partido, já na clandestinidade, e relançar a Voz Operária Clandestina. Você alimentou a gente também. Eu acho que ele tem uma coisa importante. Eu vivi isso com vocês, sempre ele jovem, né? realimentando a gente das coisas que ele acreditava. Né? Ele jovem, ele tinha muito dinheiro, né? Ele era um homem de muito sucesso. Ele era redator, chefe do Estado de Minas com 20 e poucos anos de idade. 20 anos? 20 anos, né? Era advogado com causas, assim, incríveis, né? E ele escolheu, num determinado momento, não mais trabalhar no Estado de Minas, né? Fazer jornal pro partido, que ele fez até morrer, e advogar de graça. A mamãe se lascou um pouco nisso, mas... porque realmente ele... Como que ela se sentia, assim, com a situação? Ela podia reclamar muito. Mas ele ia preso, ela ia atrás, ela vinha para o Rio de Janeiro atrás dele. Mamãe era uma mulher corajosa. Quando teve uma greve no Morro da Mina, lá onde ele era advogado dos mineiros, ela ia lá, levava comida, porque eles faziam um cerco, então não tinha nem comida para os operários lá, né, para os mineiros. Ela levava comida, levava roupa, levava tudo, ia, batia na porta do que ela conhecia, de governador, de quem fosse, e ia tirar papai, entendeu? O presidente Ernesto Geisel participa na Vila Militar, no Rio, das comemorações do 12º aniversário da Revolução de 31 de março de 1964. Ele próprio atestaria não haver local mais apropriado para comemorar a data de que um quartel do nosso exército. Esse tempo de clandestinidade, que é uma coisa terrível, né? Que é uma coisa que está, mas não está nunca, né? Uma contradição total. O tempo de ausência, o tempo de não ver, a impossibilidade de não ver. Então, tudo acontecia de uma forma completamente diferente. Tudo acontecia ao contrário. Você tinha um rigor, assim, de saber o que você não podia fazer, as coisas que você tinha que evitar de fazer, tudo, para que não acontecesse nada.
E assim foi, né? Mesmo sendo caçado o tempo todo, né? Sendo caçado mesmo, quer dizer, ele conseguiu sobreviver 11 anos, né? Nessa vida. Que a cidade parece que fica pequena, porque ele contava, de vez em quando via uma pessoa que olhava de diferente, e ele não sabia se estava sendo reconhecido ou não, ou como é que ele ia ter que fazer, ele não podia sair correndo. Bom, na verdade, nós já estávamos acostumados com essa corrida de cão e gato, porque desde que eu era pequena, que morava em Belo Horizonte, que ele vivia sendo preso. Houve uma época, inclusive, na época do Finito Miller, que nós ficamos dentro de casa, só podíamos sair de casa com um cartão dado pelo governo. Então a gente estava muito acostumado com isso. Só que na época da ditadura, o pior é porque mesmo com todos os desmandos que haviam anteriormente, não tinha desaparecimento e não tinha tortura como teve na época da ditadura militar. Desculpa, não sabia que você estava chegando. Tudo bom? Tudo bem? Eu passei então a militar dentro dessa organização e me engajei realmente nessa organização. Isso foi onde? Isso aqui no Rio, na época de 69, era a organização VAR Palmares. Em função da queda de muitos militantes dentro da organização, o meu aprendizado também teve um caráter mais rápido. À medida que as pessoas iam sendo presas, caindo, existia menos pessoas a trabalhar. Então eu me transformei, apesar de 16 anos de idade, numa pessoa importante para o funcionamento daquela organização, daquele núcleo ali que eu participava. Sair e enfrentar talvez não fosse a melhor coisa, eu voltei. E ao entrar, isso já estava no final da tarde, ao entrar na farmácia, o cara me pegou e disse que era que dali eu ia ser presa, né? E eu falei, mas vocês estão malucos? Tentei dizer que era um estudante, que não estou entendendo o que vocês querem, o que está acontecendo. Mas, obviamente, que não adiantou nada, porque eles já tinham foi uma denúncia. Né? Pois bem, no dia 22 de março de 71, fomos abordados por uma equipe de profissionais que estavam nos chamando para prestar depoimento lá no terceiro BC. Depoimento esse que fomos e não voltamos. Depois de 5 dias no terceiro BC, nós fomos levados por um avião da FAB para a Operação Bandeirantes em São Paulo. Na rua Tutóia, que era o DOI-CODE, chamava Operação Bandeirantes. Era uma casa normal que foi utilizada como um local de tortura. Essa casa lá de São Paulo era uma das casas usadas pela repressão, ou essa história não bate com as outras, é uma coisa... Olha, os lugares que eu tenho conhecimento, meu conhecimento, que eram torturadas as pessoas e morreram muita gente aí, é na Tutóia, no DOI-CODE, no sítio 31 de março. 40 anos depois eu pego o Globo, na primeira página está a história dos jacarés. Então, para mim, foi assim, meu Deus, depois de 40 anos eu mostro que tinha jacaré dentro do DOI-CODE, né? Porque a pessoa, eu via que a minha mãe dizia, tadinha, deve ter ficado, porque não é possível que tivesse jacaré dentro do... né? E tinha. O coronel Dr. Pablo, mas ele confessou que na casa, ele foi um dos idealizadores da Casa da Morte, que ele inclusive trouxe um cobra, jacaré para poder torturar e que de lá só saiu a Etienne viva. E disseram, não, nós não vamos tocar em você porque você está grávida. E me deram o papel, nos meus 21 anos, na minha santa inocência, eu achei que aquilo fosse ameaça salvaguarda, que eu não seria torturada em função daquilo. Qual não foi minha surpresa? À meia-noite eu fui tirada da cela para fazer uma caiação com meu companheiro, João Amorim Coutinho, e lá, além da tortura moral, começou a tortura física. Quando eles voltaram alucinados, né? Eles voltaram realmente com mais gana ainda de me torturar. E aí eu passei por uma nova sessão de choque elétrico,
que é muito pior, porque quando você está com um líquido, o choque ele fica muito mais intenso. E eu me lembro da cena, deu toda urinada e eles verdadeiros são monstruosos, né? São pessoas realmente que o que me espantava é o prazer que eles tinham em fazer esse tipo de coisa. Aí quando eu fui de manhã no banheiro, eu senti uma pressão, botei a mão, eu expeli, eu abortei no vaso lá da Operação Bandeirantes. A quarta prisão foi deixou marcas muito violentas, né? Muito fortes. Eu cheguei a fazer o meu inventário de cicatrizes, que eu chamo de inventário de cicatrizes, e listar os companheiros que eu conheci, que militaram comigo e que foram assassinados à época. São 28 ao meu lado, assim, que militavam comigo. Foram alguns outros que eu conheci, mas que eu não militei junto. Então, essa história de morte é muita perda, muita perda, muita perda. Pode esperar um pouquinho, não sei. Não estou sabendo continuar aqui. Até com outros olhos, né? Quando comecei a me integrar melhor. Esses descaminhos da ditadura, surgiu também a figura do preso político desaparecido. Só num período em que o seu pai, o Orlando Bonfim, desapareceram com toda a alta direção do Comitê Central do PCB, como já haviam desaparecido e vieram desaparecer com outros dirigentes de outras entidades, de outras organizações progressistas e humanistas de esquerda também. Onde os tanques e as metralhadoras sufocam sangrentamente o direito de opinião, a democracia ficou vilipendiada, esmagada ficou a dignidade elementar da criatura humana. Onde o povo arrasta as forças da opressão e proclama seu direito à liberdade, onde as armas não conseguem silenciar de todo a voz dos homens, a democracia canta um hino de esperança e de bravura. E no caso específico do Partido Comunista Brasileiro, porque na visão dele ele tinha que ser extirpado, ele tinha que ser morto, não adiantava aprender, tinha que matar e desaparecer. Quando nós assumimos o sindicato em maio de 1975, já estava em curso, vindo desde o ano anterior, o que se chamou Operação Radar da ditadura, que consistia em encontrar um novo inimigo. A ditadura precisava de um novo inimigo. Tinha derrotado a luta armada, mas o general Geisel era visto nos porões da ditadura como um inimigo, aquele que ia entregar o país de volta aos comunistas. Essa é a última foto dele, ó. É a foto que está em nós todos os divulgamos, cartazes, né? Era a foto do passaporte que ele ia tirar quando sair do Brasil. Desde o início da clandestinidade, a gente tinha nossa vida realmente totalmente modificada. Com o cartaz do papai aqui, ó. Aí são várias famílias. Essa aqui foi bem Famílias legal. desaparecidos políticos. Essa foto aqui, essa aqui sou eu de capa. Segurando o cartaz do papai. A gente se organizou nessa vida. Uma outra forma de viver. Eu me lembro quando tem uma passagem interessante. Quando eu passei no vestibular para medicina, e saiu, na época saía no jornal, inclusive o nome da gente, né?
E aí o Roberto chegou e falou assim, papai, que eu te vi. Eu falei, caramba, em pleno 1972, uma época assim, estava muito conturbada. E aí ele falou assim, você vai entrar no carro comigo, a gente vai parar num lugar que você não conhece. Você vai descer e vai caminhar do meu lado. E quando você menos esperar, ele vai aparecer do nosso lado. Você vai ficar vendo vitrine. E aí ele vai começar a conversar, você conversa normal. Depois, quando ele achar que é hora dele ir embora, aí você também não pode se despedir. Não pode ter abraço, beijo, nada disso. Eu tinha muitos amigos que viravam, uns até favoráveis ao golpe militar, que falavam assim, mas como é que você consegue viver? Eu falei, eu consigo porque eu tenho mãe, tenho irmão, tenho... Porque além da vida exigir que a gente siga, né, que a gente prossiga, eu acho que nós fomos criados numa família, né? E numa família unida. A forma que ele encarava a vida, que ele passou sempre isso pra gente, de você ir sempre perseguindo os seus ideais também, entendeu? Perseguindo a sua vida, não ficar parada, atado a alguma coisa, por mais que isso fosse ele. Quer dizer, mesmo durante a época que ele estava desaparecido, que ele mantinha algum contato com a gente, ele nunca pediu que a gente parasse de viver. Nas cartas dele, não ficar preso, não nas ficar cartas preso que a coisas ruins. Para a vovó, tem uma última que já dá para a gente perceber que a situação estava ruim, que ele já acreditava que pudesse acontecer alguma coisa com ele. Né? Foi a última carta, ele dava essa sensação. Foi quando realmente a coisa apertou e ele foi preso. Em 8 de outubro de 1975 é que veio o furacão, um telefonema anônimo. Minha irmã recebe, estava na redação do Jornal do Brasil, de onde ela trabalhava. Uma voz de homem me dizendo para procurar a BI e contratar um advogado. Ele sequer falou no nome do papai, mas eu entendi imediatamente que ele tinha sido preso. Tome todos os cuidados e procure fazer o maior barulho possível, porque senão a gente não vai conseguir tirar ele vivo. Essa busca, né? Aí começou a busca, quer dizer, tinha a busca, quer dizer, racionalmente a gente sabia que ele tinha sido sequestrado na rua, tinha sido preso, levado para São Paulo, para o DACOD aqui, mas emocionalmente a gente achava que ele podia aparecer. Pelo menos era a minha posição. Então, estava no ônibus, vi uma pessoa parecida, descia do ônibus e ia ver. Então tinha tudo isso. Teve uma vez também que eles falaram que eles estariam, ele e o Capistrano, Davi Capistrano, em São Paulo, no hospício, lembra disso? Aí todo mundo da vizinha foi procurar e tal, não acharam. E era muito boato, né? E ele foi em outubro. A partir de novembro, já começaram a ligar da Folha, do Estadão, dizendo que ele tinha morrido, né? Era o Derli, enfim, vários colegas meus de jornal já ligaram falando, olha, não procura mais porque a gente recebeu a notícia de que morreu. E aí a gente continuou procurando, lembra? A gente foi no DOF, no DACOD, advogado, tudo para lá e para cá. E na busca, achando ou que a gente encontraria, ou que aquelas notícias não eram verdadeiras, né? Ou que a gente tinha que achar o corpo para poder dar um final digno a ele, né? Então, esse processo todo, acho que foi um processo de desgaste, né? Um processo que a gente já sabia, já tinha as notícias. A notícia, eu acho que eu acreditei realmente quando saiu aquela matéria da Veja. Aquela matéria foi... Aquela matéria realmente... Do sargento, né? Marival Chaves. Marival Chaves. Aquela foi... Ali, quer dizer, eu já acreditava, sabia que não tinha, mas enfim, a gente continuava acreditando no impossível. Mas ele contou com Mas com o Marival, foi que ele não contou só dele, né? Ele contou dos outros também. Aí já... E aí foi complicado. E ele foi julgado no Rio. Todos esses membros da direção do PCB que foram mortos em São Paulo, no dia seguinte, as informações fragmentadas eram veiculadas no âmbito do DOI. Fulano foi morto,
E o local vamos dizer assim, de desova, entre aspas, era o Rio Avaré. Aquele Félix Freire Dias, que foi o sujeito que trabalhou no cárcere privado de Petrópolis e que me confidenciou que os cadáveres eram retalhados. E eles faziam uma avaliação, ele e outros carcereiros faziam uma avaliação. Bom, esse aqui vai dar 14 partes. Então, eles eram retalhados em 14 partes para serem ensacolados e descartados. O delegado, ex-delegado Cláudio Guerra, do Espírito Santo, sim, ele é um dos que contestam a possibilidade de meu pai ter sido morto e desaparecido naquela região. A prática em si era incinerar, era enterrar em vários sítios nas periferias de São Paulo. Se foi mesmo julgado no Rio, mas que eu não acredito, porque julgado no Rio apareceria vestígios, né? E era intenção de que as lideranças, principalmente, não achassem vestígio nenhum. Sim, mas aí convenhamos que jogar no rio, da forma que era jogada, ou seja, com a barra de concreto nas costas, envolto em arame, com as pernas dobradas para trás, depois de terem um abdômen perfurado, para facilitar a decomposição e evitar a submersão. Eu posso, vamos dizer assim, contestar uma informação dessa? É a única informação que nós temos. Essa é a única informação. O Comitê Central A praticamente ordem era de inteiro. matar mesmo. A ordem era matar. E desaparecer. Teve aquele coronel que era do Jornal do Brasil, que tinha um coronel lá da segurança, que uma vez foi lá em casa, que ele falou: agora as pessoas como seu pai, que são comunistas, isso aí não tem salvação não. Eles são que nem células de um câncer. Ele falou assim: uma morre, a outra vai vindo, vai vindo, vai vindo. Esse é que a gente tem que dar conta. Porque esses vão ser a vida inteira assim. Eu lembro que ele falava: eu vou construir um país melhor para meus filhos. E depois eu falei: pai, acho que não está dando tempo não, hein? É tão longe, tão distante, a gente nunca se imaginou num momento como esse, de não poder falar as coisas. Então eu sempre tive muita vontade de falar para todo mundo, assim. O meu avô lutou e o meu avô desapareceu e até hoje a gente não consegue encontrar e nunca mais vai encontrar, nunca mais vai poder enterrar. Isso eu sempre ouvi muito, assim, nunca poder enterrar a pessoa. Ele era tão importante que as pessoas não queriam que a ideia dele continuasse, né? Assim, eu sinto orgulho de falar, meu bisavô desapareceu, as pessoas falam: nossa, sério, que legal. As pessoas falam isso. Hoje é assim. Mas não é uma tristeza, é uma coisa assim: poxa, que orgulho de ter uma pessoa que tome uma atitude tão, assim, que corra atrás das coisas pra mudar coisas que ela não acreditava, assim. É diferente, eu acho, o sentimento. É, completamente diferente. Música